Olá, essa é a nossa primeira aula assíncrona. Nessa aula eu selecionei alguns exercícios de fluidos do nosso livro de Física, Fundamentos de Física do Rayleigh 2, nona edição. E eu vou, na verdade, fazer como era feito em sala de aula. Tem a proposta dos exercícios. Eu vou iniciar o exercício dando a ideia central e vocês devem finalizar os exercícios e entregar na plataforma. Agora, essas atividades elas valem um pouco mais, elas valem 50% da nota, então valem 5 pontos e devem ser entregues no dia, porque além da nota, ela também vale como frequência do aluno. Tá? Entregou em atraso, você será penalizado com a falta, ou seja, você infelizmente entregou depois do dia proposto, você terá falta para essa atividade. Então vamos lá. Primeiro exercício selecionado, esse aqui é o último. Esse aqui, ele fala de um peixe que se mantém na mesma profundidade de água doce, ajustando a quantidade de ar em ossos porosos ou em bolsas de ar para tornar sua massa específica média igual à da água. Então, o primeiro passo é a gente retirar os dados aqui. Então, vou colocar massa específica 1,08 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui está vazia a sua bolsa. Ele inseriu de ar, passa a ter 1,00 gramas por centímetro cúbico. Então, como a gente calcula a massa específica? Massa específica, no caso 1, é a massa do peixe dividido pelo seu volume. Quando enche a bolsa de ar, ele passa a ter densidade, ou massa específica, né? 2, igual massa do peixe mais a massa do ar. Mas a massa do ar é insignificante perto da massa do ar. Ele enche a bolsa de ar, mas se você for colocar na balança, essa massa é a mesma massa do peixe. Mas o seu volume, ele altera. Passa a ter ar. Se você isolar a massa do peixe, você vai ter volume vezes massa específica igual volume mais o volume de ar vezes a massa específica 2. Daí você vai encontrar uma razão entre V mais VA, que é a razão entre as massas específicas, tá? Quando você fizer isso, você vai encontrar o percentual do peixe em termos do percentual do volume que ele tem agora, que é o volume dele mais o volume do ar, que vai dar próximo do 100%. Isso aqui é muito próximo, né? Então vai dar próximo do 100%. Se você quer saber o volume de ar, o percentual de ar, basta pegar 100 e subtrair desse valor. Ou então você inverte isso aqui, ao invés de você colocar aqui o volume do peixe, você faz isso aqui, ó, volume de ar sobre V mais, que aí você encontra direto o valor do percentual de ar que é inserido, que vai dar em torno de 7,4%, tá? Esse aqui é muito simples. Então, seringa, ó, a área aqui é circular, pi r ao
quadrado. Ele quer saber o aumento de pressão, ou seja, variação de pressão, quando você faz uma força, pressão é força sobre área. A força que ele te deu, a área, se eu calcular por π ao quadrado, você tem aqui a variação de pressão. 15. Que pressão manométrica deve ser produzida para sugar? Ó, lembra que eu comentei com vocês, ó. Aqui você tem um nível que é a pressão atmosférica. Se você for abaixo desse ponto, você acrescenta ρgh. Acima, menos ρgh. Você quer sugar, então a variação de pressão é essa aqui, ó, ΔP menos ρgh. Princípio de Pascal. Você tem aqui do lado esquerdo um recipiente, do lado direito uma mola. Aí ele vai colocar areia do lado esquerdo. Quando você coloca areia nesse lado esquerdo, o que vai acontecer? Vai exercer uma força, então vai ter pressão. Essa pressão, ela é a força do lado esquerdo sobre o lado esquerdo. Mas essa pressão, essa variação de pressão, ela é transferida integralmente para os dois lados. Lado direito sobre a área do lado direito. O que você tem que perceber? Que o lado direito, a área é 18 vezes a área do lado esquerdo. Então, lado direito, 18 vezes o lado. Então, a área vai embora. Do lado esquerdo, você vai colocar areia. Então, força do lado esquerdo é mg, o peso. E do lado direito? Do lado direito, uma mola. Força do lado direito é lei de Hooke, K vezes X. Substituindo tudo aqui, você vai encontrar uma massa de 8 kg, 8 e pouco, tá? Uma âncora de ferro de massa de 7.870 kg parece ser 200 newtons mais leve. Então, olha só. O peso aparente de um objeto ele é igual ao peso, se estiver no ar. Se você colocar dentro de um fluido, você tem que retirar a força do empuxo. Então, o peso aparente é o peso menos o empuxo. Se ele está 200 newton mais leve, significa que seu empuxo é 200 newtons. Então, o empuxo, que é massa específica do fluido, no caso aqui, está na água, vezes o volume do objeto que é inserido, o volume de fluido que é deslocado, vezes G, que é igual a 200. Qual é o volume da âncora? É só passar dividindo. A gente sabe a densidade da água, que é 1000 kg por metro cúbico, o G é 9,8, e aí você encontra o V. Item B. Quanto ela pesa? Ó, peso é igual a M vezes G. Então, o peso é densidade do objeto, que é feito de ferro, vezes o volume que você encontrou no item A, vezes G. Aqui ele te dá a massa específica, o volume que você encontrou, o G é 9,8. 33. 3 crianças, né, fazem uma jangada feita com tora, e assim por diante, tá? Então, as 3 crianças sobem na jangada. Então, as 3 crianças estão na jangada. O peso aqui das crianças é 3 vezes 356, tá? Não está muito claro,
que ele fala aqui, todas pesando 356, ou seja, na verdade, de cada, né? Então, o português ficou meio estranho. Aí a tora, cada uma tem um diâmetro de 0,30, 0,30 de diâmetro, e tem um comprimento de 1,80. Então, o volume de cada tora é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes o comprimento, porque é um cilindro. Então, πr ao quadrado vezes L. Você tem o D, então você tem o R é 1,80. E o volume da jangada é N vezes o volume de cada tora. Então, você precisa, para construir a jangada, você precisa do número de toras, e aí só você multiplicar pelo volume de uma tora, você tem o volume da jangada. Então, vamos lá, para resolver o problema. Empuxo é igual ao peso total, que é o peso da jangada mais o peso das crianças. O empuxo está relacionado com o fluido deslocado. Então, O da água vezes o volume de água. Eu estou imaginando a jangada naquela situação que está na iminência de afundar, tá? Então toda ela está molhando os pés das crianças. Então, volume da jangada deslocou esse tanto de água. Vezes G igual ao peso da jangada. O peso da jangada é massa vezes gravidade mais o peso das crianças que eu já tenho lá, ó. 3 vezes 356. Lembrando que massa é ρ vezes V. Então a massa da jangada é ρ da jangada vezes o volume da jangada, que é N vezes T. E aí você coloca o N em evidência, tanto de cá quanto de cá. Quando tiver N, você passa para o mesmo lado, que é esse termo aqui vai ter o N, aqui também vai ter N. Aí você vai encontrar 4, alguma coisa, tá? Como eu coloquei na iminência de afundar, se você colocar para baixo, a jangada afunda. Então você tem que colocar um valor acima do que você encontrou. Então vão ser 5 toras. Você vai encontrar 4, alguma coisa, então você joga um valor acima. Aqui uma esfera oca. Então, esfera oca. Então, a parte que não tem nada é o raio interno. E aqui o raio externo, onde tem o material, onde você vai trabalhar. Ele fala que o líquido tem a massa específica de 800 kg por metro cúbico. E aí você insere ela dentro de um fluido. Ela flutua com metade do volume, assim, ó. Então, metade do volume dela fica para fora, a outra metade para dentro. Então, quando você for calcular o empuxo, ele é igual a ρ do líquido vezes o volume externo dividido por 2, porque só a metade está para dentro, vezes o G. E isso vai ser igual ao peso, que é massa vezes gravidade. É só isolar o M, você encontra a massa da esfera, que vai dar 1,22. Calcule a massa específica do material. A massa do objeto aqui já foi determinada. Então, a massa eu já obtive. E a gente sabe que a massa específica do objeto, ou do material aqui que é feito a esfera, é a massa sobre o volume desse objeto. Só que agora, eu estou querendo a massa específica dele, basta pegar o volume
externo, onde tem material, menos o volume interno, que é a parte oca. Tá bom? Muito mais simples do que você começar a tentar querer fazer por empuxo, tá? Senão acaba se enrolando aí, se perdendo. Exercício número 48. Aqui nós temos um objeto na forma cilíndrica que tem uma altura que ele fala que é 6 centímetros, onde 2 centímetros fica para fora. Aqui um material de ferro e aqui desse outro material do cilindro. Então, a gente sabe que empuxo é igual ao peso, só que eu tenho dois objetos que flutuam. Aqui o cordão tem massa desprezível, então seria empuxo do cilindro mais o empuxo da esfera igual ao peso do cilindro mais o peso da esfera. E como é que eu faço para continuar o problema? Vamos substituir. Só que agora você tem que pensar no seguinte: quanto do cilindro está para dentro? Então, volume do cilindro. Você tem que imaginar que o empuxo está relacionado com o volume de fluido deslocado. Então, você tem que utilizar a área da base do cilindro vezes a altura que está para dentro. Olha, tem 6, tem 2 para fora, então o volume do cilindro vai dar 48 centímetros cúbicos. Olha, tem que tomar cuidado aqui com o que você vai mexer. Se você quiser passar tudo para metro cúbico, aqui vai aparecer algumas situações que você tem que calcular. O rho está em grama por centímetro cúbico, então você tem que definir se você quer calcular em quilogramas por metro cúbico, centímetro por metro cúbico, e você tem que saber transformar, tá? Eu não vou transformar porque eu não sei se você vai usar o G igual a 1 grama por centímetro cúbico, 0,3 gramas por centímetro cúbico e assim por diante. Eu sei que no final das contas, ele pergunta: qual é o raio da bola de ferro? Então, aí você tem que começar a destrinchar isso aqui. Ó, Rho da água, o volume de água deslocada, que é esse volume desse cilindro, vezes G, mais Rho da água, volume da esfera, que é o volume total dela, vezes G, igual ao peso do cilindro. O peso do cilindro é massa vezes gravidade. Então, massa do cilindro vezes a gravidade. Mais massa da esfera vezes a gravidade. Lembrando que massa é massa específica vezes V. Olha só, agora você está falando do peso dele. Quando você substituir do lado de cá, você vai ficar ρ do cilindro vezes o volume total do cilindro vezes G mais ρ da esfera vezes o volume da esfera vezes G. Todo mundo tem G, ó. Então vai embora. Bom, para que serve isso aí? Agora eu vou determinar qual é o valor do volume externo. Vai ter volume externo aqui. O volume
volume externo, volume da esfera aqui e volume da esfera aqui. Quem é esse volume total do cilindro? O volume total do cilindro é igual a 12 vezes 6, que vai dar 72 centímetros cúbicos, tá? A hora que você determinar o volume da esfera, aí você sabe que o volume da esfera é 4/3 de πr da esfera ao cubo. Então, você determina o raio da bola de ferro, tá? A massa específica aqui do ferro não deu, né? Do ferro é 7.900 quilogramas por metro cúbico. Então, tomar cuidado aqui, porque aqui está quilograma por metro cúbico, aqui vai estar centímetro, então tem que fazer algumas conversões aí para poder trabalhar. Esse aqui, olha só, ele dá o dA e o dB, que é a distância daqui até aqui, que isso é o cano que fica para o lado de fora dessa colina. Aqui, dentro da colina, a gente não conhece o diâmetro. Mas a gente tem informação também da velocidade aqui. Ó, velocidade em A é 2,5 metros por segundo. A distância A é igual a 30 metros. Então, VA é igual a dA sobre TA. Então, TA é dA, que é 30 sobre 2,5, que vai dar 12 segundos. O TB, como os valores são mesmos, também vai gastar 12 segundos. Mas ele fala que ele leva 88 segundos para atravessar tudo. Ó. Se gasta 12 segundos aqui e 12 segundos aqui, o tempo x vai ser 88,8 menos 24, que é 12 de cada um, né? Então, dx vai dar 64,8 segundos. Então, qual que é a velocidade aqui? Sabendo que aqui tem 30, aqui tem 30 metros, 30 metros, então 60 metros, e tudo aqui são 110 metros. Ó. Cada um vale 30 e o D maior 110. Então, a distância x é 110 menos 60, que vai dar 50 metros. Então, ó, o Vx é dx sobre... Certo? Quanto que vai dar o Vx? Vx é 50 sobre 64,8, que vai dar 0,77, não sei, alguma coisa assim, tá? Mas o importante aqui que é a equação da continuidade. O VA vezes a área A, ó, a velocidade aqui vezes a área aqui, tem que ser igual a velocidade em x vezes a área em x. O que eu tenho? Velocidade em A. Eu tenho aqui a área A. Certo? Ó, tenho raio, que é 2 centímetros. Então, a gente sabe que a área é πr ao quadrado, que tem a forma cilíndrica. Então, eu tenho a área A. Eu tenho Vx, então eu encontrei a área x. Então, encontrei a área x, é só fazer πrx ao
quadrado. Encontro quem é o R. Tá? Vai dar 3, alguma coisa centímetros. Ou seja, tem que dar maior do que 2. A velocidade é menor. 67. Bom, aqui eu tenho uma rolha, ou uma tampa, né, que impede essa água de sair aqui. Ele quer saber qual é a força de atrito aqui, para impedir que essa rolha solte, né? Que essa tampa solte. Determine a força. Então, como é que a gente calcula isso aí? A pressão exercida nesse ponto é transferida integralmente para todos os pontos. Então, a pressão é força sobre área. Então, força de atrito é pressão vezes a área. Tranquilidade, né? Ele te dá cano horizontal de 4 centímetros de diâmetro. Então, você tem o raio, a área πr ao quadrado. O que mais que ele te dá? Dá a profundidade. A pressão é ρgh, onde o h é essa distância d. Então, tranquilidade. No item B, a tampa é retirada. Qual é o volume de água que sai do cano em 3 horas? Bom, a princípio, você teria que encontrar a velocidade, a equação de Bernoulli. P1 é igual mais... Vamos escrever aqui, mas não haveria necessidade de estar escrevendo isso aqui não, tá? Você poderia fazer por Torricelli. Mais ρ g y1 mais ρ v1 ao quadrado sobre 2 igual P2 mais ρ g y2 mais ρ v2 ao quadrado sobre 2. Constante. A pressão aqui é atmosférica. Quando você solta, a pressão aqui também é atmosférica. Então, P1 igual P2. A velocidade com que o fluido desce aqui, ela é muito pequena com relação à velocidade com que a água é jorrada aqui, ó. Então, V1 é praticamente zero. Então, você fica aqui, passa isso aqui para cá, fica ρ g y1 menos y2 igual a ρ v2 ao quadrado sobre 2. Ó, isso aqui pode ir embora, não preciso dele. Então, a velocidade com que a água sai é raiz quadrada de 2g, ó, y1 menos y2, a diferença entre os dois, que dá esse d, tá? Então, y1 menos y2 é simplesmente d. Então, tem a velocidade, que é a velocidade no ponto 2. Como é que eu calculo o volume? O volume é dado pela vazão, né? Volume é igual a vazão, que é o quanto de fluido que sai, vezes o intervalo de tempo que isso ocorre. Então, o volume vai ser V vezes A. Lembra que eu disse anteriormente, que a gente utilizou no exercício anterior? V1 vezes A1 é igual a V2 vezes A2. Então, a vazão ela é constante. Então, V vezes A vezes delta T. A velocidade eu tenho aqui. A área é πr ao quadrado, que é a área
da abertura do cano ou do furo e o tempo que são 3 horas, que você tem que passar para segundos. Aí você vai encontrar 147,2 metros cúbicos de fluido que sai por esse cano. E por fim o 71. Bom, esse também você vai utilizar Bernoulli. Você vai fazer V1 mais o GY1 mais o V1 ao quadrado sobre 2 igual, isso aqui é uma constante. Você encontrar o V2, como feito no anterior, igual a raiz de 2GH. Aí você precisa calcular quanto tempo ele demora para cair. Tempo de queda. Como é que eu faço? Delta Y igual a Y, Y0, V0 vezes T, mais ou menos, né? G sobre 2, T ao quadrado. Esse aqui é 0, passa aqui para cá, fica G sobre 2, T ao quadrado. Aí você encontra T, raiz quadrada de 2 delta Y sobre G. Quem que é delta Y? É a diferença entre tudo isso aqui. Isso aqui é o ΔY, que é H menos Hzinho. Isso é o ΔY. Mas eu quero encontrar o X. X é igual a Vx vezes o T. O Vx eu tenho aqui, ó, que é a velocidade com que ele sai aqui, ó. Então, X igual a raiz de 2GH vezes o T, que é raiz de 2 delta Y, que é H menos Hzinho, sobre G. Então, o G vai embora, 2 vezes 2, 4 sai da raiz, e aí você finaliza. Já no item B, ele pergunta o seguinte: a que profundidade deve ser feito o segundo furo para que o valor de x seja o mesmo? Mas isso é muito, mas bem tranquilo. Por quê? Quando você chega nessa expressão aqui, ó, x ao quadrado, se você levar ao quadrado, isso aqui é igual a 4, ó, 2 vezes 2, 4, H, Hzão menos Hzinho. Se você distribuir, vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual a 4 Hzão menos 4H ao quadrado. Você tem uma equação de segundo grau em Hzinho. Então, você vai ter H' e H, duas linhas, que são os dois valores. Tá? Bom, mas como é que eu vou resolver os dois, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar uma dica aqui para você. Ó. Observe que a equação do segundo grau ela vai dar dois resultados, né? O H' é igual a H, que é B ao quadrado menos B,
mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Quem é o c? Olha só. Ó. Esse seria o a. Esse aqui seria o b. E esse aqui seria o c. Mais fácil se a gente... Eu vou até organizar isso aqui para a gente ficar com uma visão melhor. Ó. Vou dividir todo mundo por 4. Ó. X ao quadrado sobre 4 menos Hzinho, Hzão, mais H ao quadrado igual a 0. Então, o A vale 1, o B vale Hzão e o C 1 sobre 4. Quando você for resolver sua expressão, vai ficar assim. Ó. H' é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4ac. Então, vai estar mais x ao quadrado. Dividido por 2 vezes A, que dá 2. E o H, 2 linhas, vai ficar menos B, menos raiz de B ao quadrado. Esse aí continua igual, dividido por 2. Se você fizer a soma dos dois, H' mais H, 2 linhas, você vai ver que esse cancela com esse. Então, você vai ficar com H sobre 2 mais H sobre 2. Tá certo? Ó? Para que você jogar aqui, esse mais raiz cancela com esse menos raiz. Aí fica H sobre 2, H sobre 2. Então, a soma dos dois tem que dar H. Olha só. Eu já tenho um valor de H. Então, qual é o outro valor de H? Seria H2. H menos H. Lá no nosso problema, qual é o primeiro H? 10. Qual será o outro? 40 menos 10, que tem que dar 30. O item C, ele já quer o valor de máximos, né? Você vai pegar aquela expressão matemática do x, né? Você tinha o x, que era 2H, Hzão menos Hzinho. Lembra, né? Ó. X aqui, ó. Quando você coloca dentro da mesma raiz, fica 4, raiz de 4 é 2. Aqui ficou Hzinho. E lá, Hzão menos Hzinho. Então, a expressão fica 2 Hzinho, multiplica Hzão menos Hzinho. Valor de máximo é quando o x para de variar em relação a h. Ou seja, a variação de x em relação a h é igual a zero. Aí você faz a derivada, lembrando que você tem que utilizar a regra da cadeia. Você vai achar h igual a 20 centímetros, ou 20 metros, não sei. Deixa eu ver aqui. 20 centímetros. Tá. Porque a gente já tinha feito anteriormente. E lembra do valor máximo? O valor máximo sempre dava a metade do valor total. Tá bom? Espero que tenha contribuído e vocês deverão entregar esses exercícios lá na plataforma.